Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que estão? Estão se cuidando? Então, hoje a gente vai voltar no nosso padrão antigo aqui dos slides, né? Estava acostumado lá com OBS, né? Uma tecnologia aí boa para a gente ministrar a aula, mas hoje, por motivo de força maior, a gente vai trabalhar com slide. E, como eu já disse nas aulas anteriores, dando continuidade à genética. Tá? Nós estudamos a primeira lei de Mendel, suas variações, segunda lei de Mendel, suas variações, e hoje a gente vai estudar sexo e herança. Olha aí, estudar sexo, hein? Olha lá, coisa boa, né? Estudar, viu? E herança, também é uma coisa boa, tá? No último encontro, eu disse para vocês que hoje a gente ia resolver questões, tá? As questões da apostila. Nós estamos na apostila 3, lembrando vocês, tá? Já estamos estudando o conteúdo do PS3, né? Chamado PS3 da Universidade Federal de Roraima. Então, a gente não vai resolver problemas hoje, tá? Questões de vestibulares que tem na apostila. A gente vai continuar com esse conteúdo, fechar esse pacote de genética, para depois a gente resolver os problemas, ok? Então, vamos lá para esse tema. Quando a gente estudou lá na apostila 1, não, apostila 2, núcleo interfásico, eu falei para vocês sobre cromossomos homólogos, autossômicos e cromossomos sexuais. Lembram? Então, hoje, quando a gente fala sexo e herança, a gente vai falar de definição do sexo nos animais, principalmente, né? Vocês já sabem que na nossa espécie, por exemplo, as meninas, né, as mulheres são XX, né, a gente fala que são XX e os meninos XY. A gente já falou um pouco sobre isso. Então, uma parte da aula é sobre um conteúdo que a gente, de certa forma, já viu com vocês lá no primeiro semestre. Tá bom? E depois a gente vai ver os outros tipos de definição sexual que existe nos animais. Provavelmente também você já deve ter visto isso na zoologia. Tá? Então vamos começar com as definições do que são cromossomos sexuais. Tá? Então a gente define os cromossomos como filamentos de cromatina. Lembra lá do núcleo interfásico? O núcleo interfásico ele é formado pela carioteca, nucleolo, suco nuclear e cromatina. E o que é a cromatina? A cromatina é aquele filamento de DNA, né, que está descondensado durante a intérfase e fica condensado, enovelado durante a divisão celular. Tá? E aí ele fica bem visível, né, principalmente na metáfase. Né? Qual é o melhor momento para se contar os cromossomos de uma célula, para saber do jeito que eles são, quantos são? Né? É na metáfase, porque eles estão bastante condensados ou enovelados. Tá? Muito bem. Já falei, metáfase, né, o melhor momento. Né? Isso é questão de prova, né? Qual é o melhor momento para fazer o cariótipo do indivíduo durante a metáfase? Por quê? Porque nesse momento os cromossomos atingem o grau máximo de condensação. Tá? Lembrando aí lá da divisão celular. Então, quando a gente compara, como na abertura eu disse para vocês, a célula masculina com a célula feminina, a gente vai observar diferenças entre seus cromossomos. Tá? Então, tem os cromossomos que são iguais, todas as heranças que nós estudamos, herança genética, que nós estudamos até hoje, elas estão ou estavam nos cromossomos autossômicos, tá? Então, mas a diferença em termos de cromossomo de uma célula masculina para uma célula feminina, ela fica restrita, né? O que é restrito? Exclusivo a um par de cromossomos. Esse par de cromossomos, que é diferente no masculino e no feminino, no macho e na fêmea, a gente chama de cromossomos sexuais, ou, um nome pouco usado, né, não é muito usual usar alossomos, mas alossomos é sinônimo de cromossomos sexuais. Tá? Então, se eu pegar uma célula diploide, somática de uma mulher, e uma célula somática do homem, normal para número de cromossomos, ambos têm 46 cromossomos, tá? Ou 23 pares. Os 22 primeiros pares são iguais no homem e na mulher. Qual é o par que é diferente? O 23º.
Então, esse 23º par, que é diferente, a gente chama de cromossomos sexuais. Tá? E os outros pares que são morfologicamente idênticos, né, na aparência, né, tem o mesmo tamanho, a mesma forma e tal, eles são chamados de cromossomos autossomos. Como eu disse para vocês, todas as heranças que nós estudamos até agora, a cor dos olhos, albinismo, altura, essas características, tipo de sangue, A, B, O, RH positivo, negativo, MN, tudo isso, essa herança se encontra nos cromossomos autossômicos, que são comuns no macho e na fêmea. Por isso que quando a questão define o sexo do indivíduo, além de calcular a chance de receber o gene autossômico, a gente tem que calcular a chance de ser masculino ou de ser feminino. É por isso, tá? Beleza? Então, pegamos aqui um exemplo da... Não era para estar aparecendo aqui, cadê? Deixa eu ver o outro aqui, como é que ficou. Aqui, ó. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, tá? Um cromossomo, comparar o cromossomo de macho e fêmea da Drosophila melanogaster. Olha que nome bonito, né? Imponente, para a mosquinha da fruta, tá? Aquela mosquinha que fica sobrevoando lá a banana quando ela está ficando madura demais. A fêmea, ela é como na nossa espécie, ela é XX. Esses dois cromossomos aqui são os cromossomos X, ela tem 2, e o macho dela, né, esse aqui é o macho, ele tem um cromossomo que a gente chama de X e de Y, tá? Galera, muita gente acha que o cromossomo recebeu o nome de X porque parece com X e o Y parece com Y, não tem nada a ver. Tá? O nome foi dado X e Y por convenção. Tem nada a ver com a aparência do cromossomo. Tá? Ah, tem 2X, vai procurar 2X lá na mulher, não vai achar. Tá? Na forma do X. Tá? Ok? Muito bem. Então, os lotes, ela tem 3 pares de cromossomos, 2 autossômicos e 1 sexual, XX. Ele tem 3 pares de cromossomos, 2 autossômicos e 1 sexual, X e Y. Tá? Então, os machos possuem um par de cromossomo sexual em que um deles é chamado de X, o maior. Tá? Esse aqui é o maior, o X, ó, é igual ao dela. Ó, tá? E o outro bem menor, que é o Y. Esse aqui, ó, parece um... O quê? Um bumerangue, é um 7. Tá? Na célula da fêmea, não há Y. O Y é exclusivo do macho. Então, ele tem um par de X, como eu já acabei de falar para vocês. Ok. Sistema XY, né, que é o nosso caso. Tá? O macho possui em suas células 2 lotes de cromossomos autossômicos. No nosso caso, nós temos 22 pares de cromossomos autossômicos e mais um par de cromossomo sexual XX. Tá? A fêmea possui 2 lotes autossômicos e um par de cromossomo XX. Tá? Como eu disse para vocês, o X e o Y, o nome X e Y foi designado aleatoriamente. Tá? Não tem nada a ver com a aparência. Tá? Muita gente acha que tem, mas não tem. O sistema XY, que é o nosso caso, né, que também da Drosophila, que acabei de mostrar, alguns insetos, acabei de mostrar para vocês, ele é observado em mamíferos, todos os mamíferos, tá? Muitos artrópodes, como nós vimos aí da mosquinha, muitos, não são todos, tá? Tem que tomar cuidado. Se tiver a exceção, a questão vai dizer, tá? E em vegetais superiores, que são vegetais superiores, vegetais que têm lá os vasos condutores, ok? Na espécie humana, determina o cromossomo Y, determina o aparecimento de características sexuais masculinas, enquanto que a ausência dele desenvolve características sexuais femininas. Por isso que a gente chama de cromossomos sexuais. Então, aqui, sexo masculino e feminino, constituição cromossômica. Presta bem atenção, tá? Que pode aparecer na prova isso, muita gente não sabe. Masculino, 2A, XY. O que é esse 2A aqui? É 2 lotes de cromossomos autossômicos, tá? Por isso que é uma célula diploide, porque tem 2 lotes. Se fosse haploide, não tinha o 2 aqui, vou explicar aqui no gameta. Então, o macho do sistema XY
Quantos tipos de gameta ele produz? 2. Um gameta com um lote, aqui tem 2 lotes, um lote de autossômico mais X, ou ele pode produzir um outro gameta com um lote de autossômico mais um Y. Então, qual é a chance de um homem produzir um espermatozoide com cromossomo X? Meio ou 50%. De produzir um cromossomo Y? Meio ou 50%. Tá? A fêmea, o feminino desse sistema, ela possui nas células diploides 2A, 2 lotes de cromossomos autossômicos e XX. Então, como os cromossomos sexuais são iguais, as fêmeas desse sistema só produzem um tipo de gameta, tá? Com um lote autossômico e sempre com X, tá? Quando a gente fala sempre aqui, galera, a gente está falando na normalidade, tá certo? Existem casos em que isso não acontece, mas na normalidade é desse jeito, tá? Então, quem é que produz gameta diferente aqui? É o masculino. Quem é que define o sexo do filho num casal de humanos? É o homem ou é a mulher? A gente ouve muito a seguinte expressão dita por alguns homens: ah, minha mulher nunca me deu um filho homem. Isso está certo? Quem é que define o sexo do filho? É ela ou é ele? Então coloque isso na sua cabeça. Quem define o sexo do descendente é sempre aquele pai, né, sempre aquele indivíduo da origem, da geração paterna, que produz gameta diferente. Na nossa espécie, quem é que produz gameta diferente? É o macho. Então, quem é que define o sexo do filho? É o macho. Tá? Como é que a gente chama os indivíduos que produzem o gameta diferente? Heterogamético. Tá? Então, resumindo o que eu acabei de dizer, quem é que define o sexo do descendente, independente do sistema? É sempre o heterogamético. Quem é o heterogamético? É o pai, o indivíduo paterno, que origina gameta diferente. Por um acaso, na nossa espécie, na maioria dos artrópodes, vegetais superiores, quem define o sexo do filho é o masculino. Tranquilo? Entenderam? Beleza. Vamos para frente. Então, os machos no sistema XY, A mais X e A mais Y, tá? Então, ele é o heterogamético. Com essa palavra, anota aí, olha, né? Sublinha. O que é o heterogamético? O heterogamético é o indivíduo que produz gameta diferente. Quem é o heterogamético nos mamíferos? É o macho. Na maioria dos artrópodes, o macho. Nos vegetais superiores, masculino, tá? O feminino é homogamético. O que é homo? Igual. Só produz gametas iguais, gera apenas um tipo de gameta. Tá? Então, quem é que define o sexo do filho é o heterogamético. Então, anota aí, ó. A determinação do sexo dos descendentes depende sempre do parental heterogamético. Você já sabe o que é heterogamético. Então, no nosso sistema, é o pai. Tá? Então, mais uma vez, reforçando, o macho do sistema XY produz 50% dos gametas com A mais X, 50% com o lote de A mais Y. A fêmea só produz um tipo de gameta. Então, se esse espermatozoide com X fecundar este óvulo com X, esse ovócito com X, A com A, 2A. X com X, 2X, o filho vai ser do sexo feminino. Se esse espermatozoide com lote de A mais Y fecundar esse óvulo com A mais X, restitui a diploidia, volta a ter 2A, mais X que vem da mãe e Y que vem do pai. Olha que importante. Na nossa espécie, nos meninos, o Y é sempre de origem paterna e o X de origem materna. Nas meninas, tem um X de origem materna e um X de origem paterna. Tá? Qual é a probabilidade do casal ter um menino? Meio. De ter uma menina? Meio. Quem é que define o sexo do descendente? O macho. Por quê? Porque ele é heterogamético. Não quero ninguém errando essa questão na prova, hein? Tem um outro sistema de determinação do sexo pelo cromossomo que a gente chama de X0. X0. Tá? Como é que é isso? É o seguinte. Lembra que eu falei que alguns artrópodes são X
Y, mas a maioria, alguns, aliás, muitos deles são do X0. Besouro, gafanhoto, olha lá, besouro, gafanhoto possui sistema de determinação cromossômica do sexo tipo X0. Perdão. Em que o número 0 indica a ausência de um cromossomo. Tá? Então, aquele 0 ali significa que não tem 2X, só tem 1. Tá? Então, funciona assim, ó. O macho possui 2 lotes de autossômico e um cromossomo X, um só. As fêmeas têm 2 lotes de cromossomos autossômicos, como ele, e possuem um par de X. Então, na linguagem assim lá da aula no cursinho, como é que a gente fala? Aqui no cursinho, como é que a gente fala? Nesse caso do X0, o macho é 2AX0, a fêmea é 2AXX. Entenderam? É desse jeito. Então, o masculino, 2A mais X0, então ele produz gametas. Lembra que a meiose vai separar, só que aqui não tem o que separar, mas vai separar os autossômicos. Então, um lote de cromossomos autossômicos pode ir com X e o outro não vai com nada. Então, o macho produz 2 tipos de gametas diferentes. O A mais X e o A mais 0, sem nada. Tá? A fêmea, ela é 2AXX, então ela vai produzir sempre o mesmo tipo de gameta, A mais X, um lote de autossômico mais o X. Quem é aqui, nesse sistema X0, o heterogamético? O masculino ou o feminino? Quem é que produz gametas diferentes? O masculino ou o feminino? É o masculino. Tá? Então, é ele que define o quê? O sexo do descendente. Também. Tá? Então, lembre-se que no X0, o macho tem um cromossomo sexual a menos do que a fêmea. Então, o macho produz tipo de gameta, já falei isso. Portanto, ele é o heterogamético. As fêmeas só produzem um tipo de gameta, é homogamética. Tá? E o gameta heterogamético, o indivíduo do sexo masculino, determina o sexo do descendente. Isso eu estou reforçando, porque pode ser que apareça na prova e é importante a gente acertar isso. Tá? Então, o macho pode produzir A mais X. Se fecundar esse óvulo com A mais X, vai dar XX, é fêmea. Se esse espermatozoide só com A fecundar aquele óvulo, vai dar 2A mais X0, vai ser macho. Temos também o sistema chamado de ZW. Então, são 3 sistemas até agora. Quais foram que eu falei? XY, mamífero, maioria dos artrópodes, vegetais superiores. X0, muitos artrópodes, como besouro e gafanhoto. E ZW. Como é o sistema ZW? Esse sistema a gente encontra em alguns insetos, vimos que a mosca não é desse jeito, peixe, anfíbios e aves. Geralmente cai na prova aves. Tá? Nota-se uma inversão em relação ao sistema anteriormente estudado, pois o sexo masculino é homogamético e o feminino é heterogamético. Então, nos peixes, nos anfíbios, nas aves, em alguns insetos, quem é que define o sexo do descendente? É a fêmea. Então, vamos pegar, eu falei para vocês que a maior parte que cai na prova é aves. Né? Então, tem o galo e uma galinha. Quem é que define o sexo do pintinho? É a galinha. Tá? A fêmea. Por que é ela? Mas nossa espécie é o macho, porque na nossa espécie, mamíferos, ou na nossa espécie Homo sapiens, quem é heterogamético é o macho. Mas nas aves, quem é heterogamético é a fêmea. Nas aves, anfíbios, peixes e alguns insetos. Tá? Então, como é que fica? O feminino, ele tem a célula diploide dele 2AZW. Quando acontece a meiose para produzir o gameta, a fêmea produz 2 tipos de gametas diferentes. 50% com o lote de autossômico mais um cromossomo sexual Z, 50% com cromossomo autossômico, um lote de cromossomo autossômico mais um cromossomo sexual W. Então, ela produz 2 tipos de gameta diferentes. O masculino, ele é ZZ, tá? 2AZZ. Então, ele só produz espermatozoide com Z. Então, ele é o homogamético e ela é heterogamética.
tá? Quem define o sexo aí, no caso, são as fêmeas, tá? O gameta feminino, ok? Então, como é que fica? A fêmea produz um gameta com lote de autossômico mais X ou um lote de autossômico mais W. Ele só produz o macho, no caso, por exemplo, do galo, 50%, aliás, 100% do espermatozoide dele com cromossomo, um lote de autossômico mais Z. Se esse espermatozoide fecundar esse óvulo, aqui é Z, aqui não é X não, conserta aí, aqui é Z, ó. Vem um Z da mãe e um Z do pai, vai ser macho, ZZ. Se esse espermatozoide fecundar este óvulo aqui, o que vai acontecer? A com A, 2A, Z do pai, W da mãe, vai ser uma fêmea, ok? Conserte aqui esse X, aqui é Z. Muito bem. Então, esses são os 3 tipos principais de definição dos cromossomos sexuais. XY, Z0, X0, perdão, e ZW, ok? Agora, a gente vai partir para falar sobre a cromatina sexual propriamente dita, tá? Voltando para a nossa espécie em particular, tá? Então, vamos lá. Lá, século passado, essa pesquisadora britânica, Lyon, ela sugeriu a hipótese segundo a qual as células interfásicas, durante a intérfase, né, as células estão em intérfase, apenas um cromossomo X é ativo, tá? Os outros, independente da quantidade de X que tenha, até agora só falamos de XX e X0, né? Mas tem casos que pode ter mais de 2X, tá? Independente do número de X, de cromossomo X que a célula possa ter, só um é ativo, tá? Só um é ativo. Então, esse cromossomo, os outros que ficam inativos, eles ficam condensados e ficam presos, ligados, assim, próximos da carioteca pelo lado de dentro, na face interna da carioteca, tá? Quem é que fica aderido à face interna da carioteca? Os cromossomos X inativo, tá? Quem são os X inativos? Se ela tem 2X, fica 1 inativo. Se ela tem 3X, ficam 2 inativos. Se ela tiver 4X, ficam 3 inativos, tá? Esses cromossomos inativos e condensados são chamados de cromatina sexual. Por isso lá o nosso título, cromatina sexual. Então, quando você lê uma questão falando em cromatina sexual, está falando do quê? Está falando dos cromossomos X inativo, tá? Lembrando que independente da quantidade de X, só um é ativo, o resto tudo é inativo. E chama-se cromatina sexual, tá? Então aqui, nós temos uma mulher com o número normal de cromossomos X, ela tem 2X, tá? Então, um deles, qual é que vai ser ativo? Não sei se vai ser no X do que ela herdou do pai ou que herdou da mãe. Não sei. Geralmente é o que for melhor para ela, tá? Mas se ela tem 2X, o que vai acontecer com um dos X dela? Vai ficar inativo. Tá vendo essa setinha aqui, ó? E esse pontinho preto aqui, aqui é o núcleo, tá, galera? Ó, aqui é o núcleo, aqui é o citoplasma. Esse pontinho preto aqui é um cromossomo X desse inativo, a cromatina sexual, que a gente também chama de corpúsculo de Barr, tá? Aqui, uma mulher com o número de cromossomos alterado. Essa mulher, ela só tem um cromossomo X. Ela tem o número normal de cromossomo autossômico, 44, mas ela só tem um X, tá? Quem descobriu isso foi o pesquisador chamado Tanner. Então, a gente chama de síndrome de Tanner, tá? Uma mulher de estatura baixa, pescoço alado, muitas sardas, genitália não desenvolvida, estéril, tá? E como ela só tem um X, o X nela é ativo, tá? Para ser inativo tem que pelo menos 2. Então ela não tem cromatina sexual, ó. Não aparece esse corpúsculo aqui, ó, aderido aqui dentro, tá? Por que que ela não tem? Quando é que uma mulher não tem corpúsculo de Barr? Quando é que uma mulher não tem cromatina sexual? Quando ela for X0, tá? Quando ela é X0, que síndrome que ela tem? Síndrome de Tanner, tá?
Aqui nessa figura um homem normal, ó, XY, tá? Para o número de cromossomo. Como ele só tem um X, não tem como ter X inativo. Então não adianta procurar aqui que não vai achar o corpúsculo de Barr. Mas acontece que, às vezes, o homem pode ter 2X e um Y. Esses dois casos aqui, síndrome de Turner, síndrome de Klinefelter, ela ocorre geralmente na meiose 1, a gente chama de não disjunção cromossômica, quando os homólogos não se separam, tá? E esse cara aqui, então, portador dessa síndrome de Klinefelter, ele tem 2X e um Y, ele tem 47 cromossomos, às vezes tem 48, 49, tá? Então, como ele tem 2X, um deles vai ser inativo. E ele vai apresentar uma cromatina sexual ou um corpúsculo de Barr se ele tiver 2X. Se ele tiver 3X, só um vai ser ativo. E os outros dois? Os outros dois vão ser cromatinas sexuais. Está aqui, ó, um aqui e outro aqui, também chamado de corpúsculo de Barr. Teve um ano que teve um vestibular em Manaus que ele perguntava o seguinte: quando é que o homem apresenta corpúsculo de Barr ou cromatina sexual? A resposta correta é quando ele for portador da síndrome de Klinefelter. Homem normal não tem cromatina sexual. Quem tem cromatina? Quando é que uma mulher não tem cromatina sexual? Quando ela é portadora da síndrome de Turner, tá? Ela é X0, ok? Esse homem, ele geralmente tem uma estatura elevada, os braços são desproporcionais com o corpo, testículo atrofiado, às vezes na cavidade abdominal, o pênis atrofiado, ele tem um problema de temperamento muito grande, ele é limítrofe em relação ao seu aprendizado. Ela praticamente é normal em termos de aprendizado, de desenvolvimento psicológico, intelectual, mas ela é estéril, ela não consegue ter filhos normalmente, tá? Ela só biológicos, ok? Então é isso que a gente chama de cromatina sexual. Para a gente concluir essa primeira parte da nossa aula, né, ela é vista ao microscópio, também já falei para vocês que é chamada de corpúsculo de Barr, tá? A quantidade de corpúsculo de Barr encontrada em uma célula depende da quantidade total de cromossomo X que ela possui. Então, como apenas um X é ativo, os outros todos vão se condensar e ficam inativos. Então, para você calcular o número de corpúsculo de Barr, você vai pegar o número de cromossomo X e subtrair uma unidade. Então, a célula normal masculina, 44 autossômico mais XY. Então, só tem um X, X menos X0. Então, não tem cromatina sexual. No caso, negativo. Na mulher, tem 44 autossômico XX. Então, nós dissemos que ela é cromatina sexual positivo. Por quê? Porque ela tem 2x menos 1, 1. Então, ela deu positivo para um corpúsculo de Barr, uma cromatina sexual. Para que serve isso? Isso serve para a gente quando tem dificuldade em, através do fenótipo do indivíduo, identificar se ele é do sexo masculino ou feminino. Tá? Isso principalmente era feito nas Olimpíadas, tá? Para que não tivesse fraude nas competições. Um homem competir como se fosse uma mulher, tá? Acabaria a isonomia, tá? Então era usado para isso. Aí a gente vai agora dar uma paradinha aqui, no próximo segmento a gente vai falar sobre as síndromes cromossômicas, ok? Já já a gente volta, tomar uma água aqui.